Olá, bom dia! Bem-vindos à Igreja da Lapa. Sou Marco, um dos pastores da igreja, e estamos contentes para fazer este culto esta manhã, online, em casa, como igreja. A coisa mais importante é que a igreja continua e queremos fazer isso esta manhã. Esta manhã tenho um anúncio muito importante. Queremos orar por vocês durante esta semana e especialmente durante estes tempos difíceis. Por isso, podem enviar os vossos pedidos de oração ao mail geral@igrejadalapa.pt. Queremos mesmo orar por vocês esta semana. Vamos continuar o nosso culto com a primeira leitura esta manhã, e a primeira leitura vai ser feita pelo nosso diácono Manel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos, vamos cantar o cântico Quão Grande é o Meu Deus. Gerações
Disse o Senhor a Samuel: Até quando traz pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou a Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos continuar a cantar e vamos entoar o cântico Alfa e Ômega.
dia, queridos irmãos e amigos que se juntam a esta transmissão. A graça de Jesus seja convosco. Queremos usar os próximos momentos para orarmos e, se tiverem a oportunidade, acedam à ordem do nosso culto através da aplicação YouVersion. Vão até eventos e depois cliquem onde diz Igreja da Lapa, e lá poderão ter acesso à nossa ordem de culto. E se colocarem os vossos olhos na parte dos motivos de oração, vamos encontrar lá algumas coisas pelas quais temos orado regularmente e queremos continuar a orar por isso. Por isso vamos orar pela Igreja Perseguida. Tem aí alguns motivos pelos quais oramos semanalmente. Esta semana vamos orar em particular pelo Quénia, pela Índia e também pela Turquia. Não temos aniversariantes esta semana. E vamos lembrar, como é óbvio, a situação que estamos a viver, não apenas no nosso país, em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo, com esta situação do coronavírus. Vamos orar para que Deus possa ter misericórdia de nós e parar esta pandemia. Vamos orar pelas pessoas que estão a sofrer, pelos doentes, pelos profissionais de saúde, quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares. Queremos orar por todas estas pessoas e recordamos também a Catarina Alves, que é membro da nossa igreja, de um modo particular, ela que é enfermeira e que está em serviço permanente no centro de saúde onde ela trabalha. Então lembrem-se nas vossas orações da nossa irmã Catarina nesta hora mais difícil e mais desafiante também. Por isso queremos já orar por estas coisas e por isso eu convido-vos a todos a fecharmos os nossos olhos e a orarmos nesta hora. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome e queremos reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, Senhor, o Teu amor para connosco, que é constante, e cada dia podemos, de facto, comprovar isso, Senhor. Obrigado porque neste tempo de maior desafio, um tempo ao qual não estamos habituados, com o qual não estamos habituados a lidar, Senhor, ainda assim nós sabemos que Tu permaneces o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor. Isso é o nosso consolo, isso é a nossa segurança, a nossa força, Senhor. Nós agradecemos-Te porque estamos seguros em Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar, e agora pela fé que nos é dada pelo Espírito Santo, nós estamos unidos ao Teu Filho Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. E nada nos pode separar do Teu amor em Cristo. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança e queremos viver isto todos os dias, mesmo que estejamos recolhidos em casa e não possamos sair à rua. Queremos reafirmar estas coisas, Senhor. E por isso pedimos que possas renovar a nossa alegria, o nosso ânimo e a nossa esperança também, Senhor. Queremos pedir-Te de um modo particular por tudo aquilo que tem acontecido, não apenas no nosso país, mas um pouco por todo o mundo, Senhor. Tu possas cuidar daqueles que mais precisam nesta hora, Senhor. Tu possas ser com os doentes, com aqueles que sofrem, com as famílias daqueles que já partiram por causa deste vírus, Senhor. Pedimos-te pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, todos aqueles que estão envolvidos, os serviços que não fecham e que são necessários para continuarmos a ter vidas minimamente normais, Senhor. Nós pedimos por cada um deles, Senhor. Em particular também agora queremos lembrar a nossa irmã Catarina Alves. Tu possas dar-lhe forças e capacidade para desempenhar a sua vocação enquanto enfermeira, Senhor. Tu possas também guardá-la a ela e à sua família, Senhor. Queremos pedir-te que Tu possas usar tudo isto que está a acontecer para tocares o coração de muitas pessoas, Senhor, que eles possam se voltar para Ti, possam reconhecer o Teu Filho, Jesus, como o Senhor e o Salvador das suas vidas, Senhor. Te pedimos que possas trazer esperança, possas trazer salvação e paz a estas pessoas, Senhor. Queremos também pedir-te que possas ser com os cristãos, nossos irmãos, que são perseguidos pelo mundo, Senhor. Em particular, lembramos hoje o Quénia, lembramos a Índia, lembramos a Turquia, os cristãos nestes países que têm sofrido consecutivamente perseguições
Pedimos que possas ter misericórdia deles, que possas aumentar a fé deles, que possas tocar também os corações daqueles que perseguem, que possas convertê-los para Ti, Senhor. E porque já o fizeste, continuas a fazê-lo e nós sabemos que o continuarás a fazer também, Senhor. Queremos pedir-te por estas coisas e pedir uma bênção para este culto, para que Tu possas retirar para Ti toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Queremos ainda dar alguns anúncios breves acerca do funcionamento da nossa igreja, como podem calcular todas as atividades normais, presenciais estão suspensas, por isso os cultos dominicais serão feitos em formato online, como está a acontecer agora. Todas as informações acerca dos cultos serão publicadas e serão enviadas, portanto o link para todas as semanas será disponibilizado e basta aceder para assistir ao culto no YouTube. O mesmo acontecerá com a nossa missão na Margem Sul. Neste caso, não à mesma hora, mas todos os domingos às 6 da tarde, o pastor Diego fará um live no Facebook às 6 da tarde, portanto ele entrará em contacto com as famílias da Margem Sul e todos aqueles que queiram assistir a este culto às 6 da tarde na Margem Sul podem fazê-lo acedendo ao perfil de Facebook do nosso irmão e pastor Diego Lopes. A nossa reunião de oração, que acontece todas as quintas-feiras, passará também a ter um formato online. Portanto, durante esta próxima semana, os próximos dias, entraremos em contacto com a Igreja para combinarmos qual é que será a melhor maneira de podermos fazer isto acontecer. Em princípio, será através de uma das plataformas disponíveis para podermos todos estar em contacto uns com os outros, talvez Zoom, talvez Google Hangouts, ainda não sabemos bem, vamos decidir isso e vamos entrar em contacto com os irmãos, portanto estejam atentos para isso também. Os irmãos, as famílias especialmente dedicadas ao trabalho de uma nova igreja na Margem Sul, também terão a sua reunião às 7h30 à quinta-feira, e o pastor Diego também está a tomar conta desse momento, também será através de Zoom ou Google Hangout, portanto o pastor Diego depois entrará em contacto com as famílias da Margem Sul para combinar então a reunião de oração. Alguns anúncios mais. O nosso Ministério de Mulheres continua a funcionar, portanto todas as semanas há um vídeo a ser enviado com uma breve reflexão acerca do estudo de Êxodo que as mulheres estão a fazer e também um tempo de oração. Portanto, este link é enviado por e-mail para as mulheres que já recebem o mail do Ministério de Mulheres da nossa igreja. E, portanto, se também pretende receber este e-mail e ter acesso ao vídeo, basta entrar em contacto connosco ou basta aceder à página da Igreja da Lapa no YouTube, o canal da Igreja da Lapa no YouTube. Em relação aos jovens, o nosso irmão Eduardo Santos continuará a fazer reuniões de oração com os jovens. A semana passada fizeram uma reunião de oração na quinta-feira e, portanto, durante esta semana o Eduardo também irá entrar em contacto com os vários jovens da nossa igreja para combinarem qual é que será o melhor dia e a melhor maneira de fazerem acontecer esta reunião. Em relação ao aconselhamento familiar que temos tido todos os domingos à tarde, às 3 da tarde, a primeira ronda de aconselhamento familiar ficou interrompida, portanto ficaram a faltar 3 sessões. E o que vamos fazer, não podendo fazer planos e antecipar coisas, porque não sabemos quando é que nos poderemos reunir ao vivo novamente, mas vamos apontar se calhar só para o final do verão a retomar estas sessões de aconselhamento familiar e, portanto, as famílias que estavam a frequentar a primeira ronda podem depois compensar as 3 sessões que faltam nas rondas seguintes. Portanto, basta escolher uma das rondas seguintes e estas informações também serão dadas ao longo do tempo. Temos ainda mais em relação aos adolescentes.
O Manel e a Mariana Ferreira, que são o casal responsável por este ministério na nossa igreja, eles têm estado em contacto com os vários adolescentes da nossa igreja, mas também pretendem combinar uma reunião online com os vários adolescentes da nossa igreja. Portanto, estejam atentos, eles irão entrar em contacto convosco, tanto o Manel como a Mariana, para combinarem a melhor maneira de o fazer. E creio que de anúncios é tudo. Habitualmente ao domingo nós tínhamos sempre um tempo de oração no final do culto. Portanto, assim que o culto terminasse, os irmãos que quisessem, as pessoas que quisessem ter breves instantes de oração, podiam fazê-lo ficando no salão. Agora é impossível fazermos isso, mas o encorajamento que eu vos quero deixar é que no final deste serviço de culto, todos aqueles que estão a assistir possam, quer estejam sozinhos, quer estejam reunidos com as vossas famílias, que possam usar breves momentos, nem que seja 1 minuto ou 30 segundos, para usar esse tempo para orar e para pedir a Deus que toque de uma maneira particular os nossos corações neste período. Se tem algum motivo de oração que queira partilhar, pode fazê-lo sempre através do e-mail da nossa igreja. Basta escrever para geral@igrejadalapa.pt e pode enviar algum motivo de oração que tenha. Os pastores e os diáconos estarão também ao vosso serviço para poderem orar por vós. E creio que de anúncios é tudo. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus e vamos escutar a leitura bíblica no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e vamos estar a ler dos versículos 8 até ao versículo 14. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até diz eu, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede, prudentemente, como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos irmãos, esta seria a altura em que, durante o próximo cântico, faríamos o levantamento das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Isso não vai ser possível presencialmente, mas já sabem que o podem fazer através do IBAN da nossa igreja. Basta consultar as informações no site ou no Facebook da igreja e poderão ter acesso ao número de conta para fazerem essa transferência. E queremos sempre reforçar, não damos por constrangimento nem por obrigação, queremos fazê-lo com gratidão e amor nos nossos corações. Vamos cantar o próximo cântico, que neste caso é um hino, e que é Para Onde For Irei. Se por ele for mandado
Bom dia, queridos irmãos. Vamos agora tirar algum tempo para orar ao Senhor, a partir da oração que extraímos do Salmo 23, já lido esta manhã. Podem encontrar esta oração na YouVersion, na aplicação para os vossos telemóveis, e podem ir a eventos e seguir o serviço de culto a partir daí. Descem e vão encontrar a oração congregacional. Como é hábito, nós lemos primeiro esta oração e depois, de algum tempo, lemos todos juntos, numa só voz, ainda que à distância. Querido Deus, louvamos-te por seres o nosso bom pastor e podermos confiar as nossas vidas à tua liderança e soberania todos os dias. A tua proteção e força são como um escudo para nós. Pai, pedimos o teu perdão porque nem sempre confiamos no bom pastor Jesus e por isso temos medo dos nossos dias. Mesmo na nossa desconfiança e medo, a tua bondade e amor são constantes. Pedimos que o teu Espírito Santo avive a nossa exclusiva dependência de Cristo e a certeza de que iremos morar com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e a leitura será do verso 19 até ao verso 25 do capítulo 12. Atos 11, 19 até ao 25 do capítulo 12. E diz assim o texto bíblico. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enverdaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram-lhe: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, apresentaram-se a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Porque a sua terra abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É a voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Espírito, em verdade.
O sermão de hoje chama-se Ter nos obstáculos oportunidades. E eu quero insistir nesta ideia de termos nos obstáculos oportunidades, abrindo o texto bíblico, como fizemos em Atos 11 e 12, para aprendermos com uma igreja que está a sofrer no prato e que está a sofrer na perseguição. Da fome, esta igreja que é chamada a ter nos obstáculos oportunidades, da fome esta igreja inventa fartura. Em vez de desesperar, esta igreja dá. E se é para se entregar alguma opção, a opção desta igreja é a oração. Então, a capacidade para que esta igreja assim seja e para que assim faça, não está nela própria, a igreja, mas é uma capacidade que está em Cristo. Palavra que nós vemos que nenhum homem consegue conter, palavra que está no ir, e por isso mesmo gostaria que nesta manhã o mesmo pudesse acontecer connosco, ao termos o texto bíblico aberto para nós. Nós começámos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos no início de janeiro e demos como título a este estudo dos Atos dos Apóstolos, Está no Ir. E uma das coisas que nós nos podemos aperceber agora é que estamos numa segunda fase do livro dos Atos dos Apóstolos, depois da primeira fase, à qual chamámos Lua de Mel em Jerusalém, porque aparentemente tudo corria bem, nós passamos para uma segunda fase, que é a fase à qual podemos chamar Casa no Estrangeiro, em que da conversão de um gentio, Cornélio, ouvimos essa mensagem na semana passada, da conversão desse gentio nós passamos agora para a conversão de muitos gentios. O Evangelho está no ir e Jerusalém, que era o berço do Evangelho, a palavra passa de Jerusalém agora para muitos crentes anónimos. Portanto, vemos que a palavra está no ir de uma maneira em que já não está apenas, vamos dizer assim, no contexto dos apóstolos, mas está no contexto de muitos crentes anónimos que vão espalhar a palavra além de Jerusalém. E por isso no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a palavra a espalhar-se à Fenícia que seria atual Líbano, a espalhar-se à ilha de Chipre e a espalhar-se à cidade de Antioquia, que seria na atual Síria. Vemos um destaque que é dado a Barnabé, é depois dado também a Paulo. Vemos uma cena rápida de libertação de Pedro e vemos uma cena ainda mais rápida do castigo que Deus dá a Herodes. Portanto, a palavra está a ir além de Jerusalém, está em Antioquia, mas o episódio vai passar também por Jerusalém outra vez e depois Cesareia, onde Herodes está. Uma das coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos nos quer transmitir é que Cristo, estando à direita do Pai, porque foi isso que aconteceu com a ascensão logo quando ele subiu até à direita do Pai. Quando Cristo está à direita do Pai, a história de Cristo continua a ser escrita, neste caso através do Espírito Santo. A história é essa, que começa nos apóstolos, humanamente falando começa nos apóstolos, mas que já está a ir além deles. Por isso mesmo, uma das conclusões que nós devemos tirar é que tudo está no ir. A palavra de Jerusalém está a ir além das fronteiras de Jerusalém, está a ir além até das fronteiras de Israel. A palavra dos apóstolos está a passar dos apóstolos para os anónimos. Os que falam a palavra, neste caso Pedro, estão a ir da prisão para a via pública. E por último, a palavra de louvor que Herodes quis guardar para si, passa dele, que é um grande narcisista, para o nome certo, que é o nome de Deus. Então, a palavra está no ir. Isso é uma coisa que as várias circunstâncias diferentes deste texto nos estão a dizer. As várias circunstâncias estão-nos a dizer. A palavra está no ir e não há homem que consiga pará-la. De apóstolos para anónimos, de Jerusalém além das fronteiras de Israel, da prisão para a via pública e do louvor do narcisista para o louvor do nome certo, que pertence apenas a Deus. Nós vemos no verso 20 do capítulo 11 que a palavra está a chegar aos gregos e Antioquia é a cidade perfeita para a internacionalização assumida do Evangelho. Esta cidade, Antioquia, tinha sido fundada em 300 anos antes de Cristo por um general de Alexandre o Grande, que se chamava Seleucus Nicator, mas que tinha batizado esta cidade à sombra do nome do seu pai, que se chamava Antíoco.
Esta cidade tinha um porto e tinha uma reputação de grande arquitetura e cosmopolitismo, e havia gente de todo o mundo mediterrâneo lá, gregos, judeus, orientais e romanos. É aqui, nesta cidade, Antioquia, que Barnabé vai ter a oportunidade, muito surpreendido e satisfeito, de encorajar a igreja crescente. Tendo sido enviado para Antioquia por Jerusalém, para agora ser ele, Barnabé, a querer que Paulo seja enviado para Antioquia. E por isso vai a Tarso buscar Paulo. E esta é uma das coisas interessantes que está aqui a acontecer. Há sempre, vamos dizer assim, há um paradigma de envio, há um paradigma de estar no ir que nunca é interrompido. Da mesma maneira como Barnabé é enviado, ele vai zelar para que Saulo, na altura ainda é descrito como Saulo, mas que Paulo, venha ter com ele, ou melhor, ele vai buscar Paulo para Paulo passar algum tempo com ele lá na igreja em Antioquia. Nesta dupla missionária de Barnabé e Paulo em Antioquia, nós encontramos uma estratégia que participa na vulgarização do Evangelho numa cidade conhecida pelo humor dos seus cidadãos, que rapidamente vão usar essa capacidade que muitos estudiosos encontram de sentido de humor para dar uma alcunha aos cristãos. É muito interessante. É a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, é precisamente aí em Antioquia. O que a comunidade cristã não depende da ausência de dificuldades. É uma das coisas que nós estamos a descobrir neste texto. Se, por um lado, os cristãos estão a conquistar a alcunha de cristãos pelos seus concidadãos, que assim os chamam, por outro lado, isso acontece porque eles não param de falar acerca de Cristo. Ao mesmo tempo que eles não param de falar acerca de Cristo, os cristãos estão também a reagir às necessidades dos outros, que neste caso passavam pela fome dos que estavam em Jerusalém atravessavam. Portanto, Ágabo aparece entre os versos 27 e 30 como profeta a dizer que vem aí uma grande fome e a igreja reage em relação à profecia que é trazida. Ora, duas coisas importantes acerca da igreja. A igreja não se cala e por isso os crentes lá são chamados de cristianoi, de cristãos, porque não se calam a falar de Cristo, e por outro lado a igreja não deixa de cuidar. A igreja não se cala e a igreja não deixa de cuidar, porque vai usar toda a sua atenção para poder ajudar os cristãos que estavam a passar por dificuldades em Jerusalém. Em vez de ser Jerusalém generosa, como até agora tinha sempre sido, agora é a altura de Jerusalém receber a generosidade dos outros, neste caso dos cristãos de Antioquia. O que encontramos neste texto também é uma Jerusalém carente. Carente porque está a sofrer no prato e está a sofrer na perseguição. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande e era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que tinha julgado Jesus. E este Herodes Agripa I queria agradar aos judeus que, nas suas linhas mais conservadoras, sobretudo os fariseus, o tinham em pouca conta. E tinham Herodes em pouca conta porque ele tinha tido uma descendência romana e não propriamente uma educação realmente judaica. Ele tinha tido uma educação romana e era descendente de edomitas. Os edomitas eram o povo que veio de Esaú. Primeiro, nesta campanha de publicidade, Herodes, para ganhar o coração dos judeus, executa o apóstolo Tiago. E quando nós falamos do apóstolo Tiago, estamos a falar do apóstolo que fazia parte do núcleo íntimo de Jesus, que era Pedro, João e Tiago. Portanto, este Tiago, filho de Zebedeu, ele executa este apóstolo Tiago e, por outro lado, vai prender Pedro. Tudo isto para ficar com uma imagem melhor junto das linhas mais conservadoras dos judeus do seu tempo. Mas se Herodes está a usar o seu poder para querer limitar a igreja está a usar o seu poder para continuar a ser livre. E neste caso, isto acontece através da oração. Então vemos que Herodes está a querer limitar a igreja, mas a igreja é livre através de se dedicar à oração. E por isso é muito interessante. A igreja está a usar este poder da oração para orar por Pedro na prisão. E geralmente todos os pregadores, quando pregam acerca deste texto, fazem questão de notar o facto de o verbo no grego usado para classificar o tipo de oração da igreja ser o mesmo verbo
que o autor Lucas, portanto o autor de Atos dos Apóstolos e o autor do Evangelho de Lucas, ele usa o mesmo verbo para descrever o tipo de oração que a Igreja está a fazer por Pedro, que agora está preso, que foi o verbo que Lucas usou para descrever o tipo de angústia que Jesus sofria no Getsemane. E isto é relevante porque está a querer dizer-nos que o modo como a Igreja se aplica a orar por Pedro, que está preso, é o modo como intensamente Jesus viveu a sua agonia no jardim do Getsemane, a pouco tempo antes de morrer na cruz. Há aqui coisas para nós aprendermos. Pedro, vamos ao cenário rapidamente da prisão de Pedro. Pedro está muito preso, com 2 cadeias, diz o verso 6, mas está pouco preocupado, até porque dormia. Então, Pedro está muito preso, mas está pouco preocupado. E há um anjo que se vai tornar participante da história. Em menos de nada, Pedro está vestido e está na via pública, dizem os versos 8 a 10 do capítulo 12. Pedro dirige-se à casa de Maria, que era mãe do evangelista João Marcos, onde a igreja se reunia em oração, diz-nos o verso 12. O que Rode, empregada de Maria, não esperava é que a resposta à oração fosse tão rápida. A sua alegria ao ver Pedro a bater-lhe à porta é tal que não lhe abre a porta. A igreja toma como doida, mas Pedro insiste e finalmente o grupo, fora de si, vê-o em carne e osso, porque não se tratava mesmo de um fantasma. O texto não esconde a graça de um episódio que chega até a ser cômico. Com tanta excitação, Pedro tem de mandar o pessoal calar-se para que possa contar o que aconteceu. A informação tinha agora de chegar a Tiago, portanto, o outro Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus, irmão do Senhor Jesus, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém. A oração dos cristãos liberta o que a oposição à igreja quer limitar. Este é um dos princípios que o texto está aqui a sugerir-nos. A oração liberta aquilo que os inimigos da igreja querem limitar. E o texto não termina sem que se regresse ao assunto do poder de Herodes. Portanto, ainda estamos no capítulo Herodes. Herodes tinha agora ido a Cesareia, ele ficou naturalmente muito aborrecido com o facto de Pedro já não estar preso, castigou as pessoas responsáveis por isso, que na prática não eram bem responsáveis, porque foi o anjo que mudou todas as circunstâncias, e segue para Cesareia porque tinha questões políticas, como o texto nos indica, para tratar ali com a região de Tiro e de Sidom. Herodes está tão cheio de si mesmo que emprega todo o fausto que pode ao falar para esta gente lá. E isto de uma maneira tal que o auditório presente, as pessoas que o estão a ouvir, sentem que a glória que está a ser procurada está à altura do divino. Como Herodes se julga divino, o divino julga Herodes. Este é um choque que está aqui a acontecer neste texto. Como Herodes se julga divino, o divino vai julgar Herodes. E naquele momento ele morre castigado por Deus. Diz o verso 23 que ele sucumbe comido por vermes. O historiador Josefo, falando sobre este episódio, atribuía a morte de Herodes a problemas de estômago, o que não deixa de ser uma convergência assinalável entre aquilo que o Atos dos Apóstolos descreve e aquilo que os historiadores escreveram. Herodes, como símbolo de oposição à palavra de Deus, usou a sua própria palavra para se glorificar, mas nem isso para o crescimento da comunidade que depende da palavra real. Então deixa-me voltar a repetir esta ideia. Herodes é um símbolo da oposição à igreja e usou a palavra, a sua própria palavra, para se glorificar, mas nem isso para o crescimento da comunidade que depende da real palavra, que é a palavra de Deus. Terminemos, por isso, com uma ênfase especial. A igreja, estando no ir, olha para os obstáculos como uma oportunidade. Esta é a ênfase final que vos quero deixar. A igreja, que está no ir, olha para os obstáculos como uma oportunidade. Da fome, a igreja inventa fartura. Em vez de desesperar, a igreja dá. Se é para se entregar a alguma obsessão, a opção da igreja é orar. Então, são, vamos dizer, 3 manifestações do facto da igreja encarar os obstáculos como uma oportunidade. Da fome está a inventar fartura, em vez de desesperar, a igreja dá, e se é para se dedicar a alguma obsessão, essa obsessão vai ser a oração.
É óbvio que hoje, em março de 2020, as nossas circunstâncias não são exatamente aquelas de há 2000 anos da Igreja. Mas eu creio que não é difícil nós identificarmos com algum do aperto. Numa ocasião em que nós julgávamos poder planear o nosso próximo ano com a calma dos anos anteriores, Deus traz com esta crise que nós estamos a viver, a crise do coronavírus, a certeza de que, como o apóstolo Tiago dizia, lá em Tiago 4, 13 a 15, não vale a pena nós construirmos o nosso futuro sobre as nossas próprias estimativas. Não vale a pena nós dizermos, vamos fazer isto e aquilo. O que Tiago nos diz lá é, se Deus quiser, tu vais fazer isso. Mas não construas, a ideia é esta, não construas o teu futuro sobre aquilo que te parece provável e que tu vais fazer. E eu acho que hoje, pelas circunstâncias que estamos a viver, fica mais fácil acreditar nisso, até para pessoas que podem não se identificar com o cristianismo. Tudo aquilo que nós costumamos dizer, ajudados com a previsibilidade da rotina, é agora testado com circunstâncias improváveis. E eu acho que este é um valor que nós tanto podemos encontrar hoje, como podemos encontrar nestas circunstâncias que a Igreja estava a viver. Mas como víamos há algumas semanas, cabe a Deus, cabe a Cristo, tornar aquilo que nos parece improvável possível. Por isso, nós cristãos não ficamos apenas a constatar o que nos parece mais provável ou o que nos parece mais improvável. Não ficamos apenas com certezas muito prévias acerca do que é possível e do que é impossível. A partir do momento em que Cristo nos encontra, a partir do momento em que Deus peregrina até nós, o possível e o impossível passam a estar nas mãos de Deus e já não nas nossas. Foi isso que há algumas semanas vimos com o texto bíblico aberto para nós. Logo, nós somos chamados à mesma atitude da Igreja de há 2000 anos. Sofrendo no prato e sofrendo na perseguição. Portanto, acredito que o texto bíblico, ao abrir-se para nós, nos está a ajudar a querer, a nós sabermos ler a realidade que estamos a viver, e eu acho que a realidade que nós estamos a viver vai ser melhor lida, o texto daquilo que nós estamos a viver vai ser melhor lido, com a Bíblia aberta e o Espírito Santo a dirigir-nos e a mostrar-nos que o sofrimento que a Igreja em Jerusalém tinha no prato, o sofrimento que a Igreja em Jerusalém tinha na perseguição, tem coisas para nos ensinar a nós hoje em Portugal de março de 2020, no meio desta crise do vírus. Novamente, da fome somos chamados a inventar fartura. Não por magia, mas pelo um dom de partilhar, pela questão da generosidade. É este o exemplo de Barnabé. Barnabé é fantástico. Temos insistido a dizer algum bebê vai ter de se chamar Barnabé depois do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, algum bebê da nossa comunidade. Barnabé é uma pessoa incrível. Ele está a surgir como esta figura mediadora. Portanto, ele é um homem de generosidade. A generosidade de Barnabé está em trânsito, está no ir. Agora é uma marca também de Antioquia. Paulo está com ele em Antioquia. Portanto, como é que nós da fome inventamos fartura? Nós, de facto, não podemos inventar fartura, mas nós temos na generosidade um dom de a fome não ter a última palavra sobre a ausência de comida. E nós podemos fazer daquilo que temos algo mais para aqueles que não têm aquilo que nós temos. Por outro lado, somos chamados a trocar o nosso desespero por esta atitude de dar. O mais fácil é sempre nós desesperarmos. Diante de circunstâncias que não previmos ou diante de circunstâncias que nos assustam, o mais fácil é ter medo e desesperar. O Evangelho chama-nos a dar, porque foi isso que Cristo fez. Não é? Nós somos chamados a dar porque Cristo cedeu também. Nós não vamos fazer o mesmo que Cristo fez por nós, na medida em que Ele tem o poder de, através do seu sacrifício, fazer coisas que os nossos sacrifícios não fazem, mas nós vamos fazer sacrifícios filhos do sacrifício do Filho, digamos assim. E por isso, em vez de desesperar, somos chamados a dar. Por último, novamente, salientar esta ideia de que se nos vamos obcecar com alguma coisa, que essa obsessão seja a oração. Se Lucas usa um termo tão pungente para descrever a agonia do nosso Senhor Jesus no jardim, pouco tempo antes da sua morte, se ele usa esse mesmo termo para classificar a oração da Igreja em Jerusalém, por Pedro que estava na prisão, então se há alguma coisa que tem de representar a nossa agonia, vamos dizer assim, então que a nossa agonia seja a oração.
Isto não significa que vamos agonizar orando, mas significa que se há coisa que vai ter de pedir o máximo dos nossos sentimentos, essa coisa deve ser a oração. E nós temos agora um tempo formidável, talvez não o mais fácil para o fazer, mas que é, já que estamos em casa, usemos esse tempo para orar, e orar com uma intensidade grande. É assim que, na prática, nós podemos adorar a Deus, em vez dos Herodes que se levantam para querer a glória de Deus para eles próprios. E, portanto, nesta altura a insistência é esta. Somos chamados à mesma atitude da Igreja de há 2000 anos, sofrendo no prato e na perseguição. Da fome inventemos fartura, através da generosidade, troquemos o desespero pelo dar, façamos de orar a nossa obsessão. É assim que nós vamos adorar Deus, em vez de todos os Herodes que prometem uma glória que na realidade não têm. Por isso termino esta mensagem desta maneira única e diferente. Nunca tinha gravado um sermão a partir de minha casa, mas para dizer, Igreja da Lapa e todos aqueles que nos ouvem, está no ir, é isso que nós acreditamos que devemos continuar a fazer. As circunstâncias podem ter mudado, mas como a palavra nos diz lá em Isaías 40, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus nunca muda. Isso significa que a palavra que estava no ir quando as circunstâncias eram mais fáceis é a palavra que vai continuar a estar no ir quando as circunstâncias ficam mais difíceis, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Igreja da Lapa está no ir. Que Deus nos ajude.